Outra estrela do Palácio de Knossos é o afresco do touro. Ele foi em muitas partes reconstruído. Então, o que eles faziam? Eles achavam pedaços e às vezes um pedaço, é como montar um quebra-cabeça mesmo, um pedaço unido ao outro mostra que provavelmente era um touro. Aí com outro pedaço você conclui que sim, e aí você vai tentando chegar o mais próximo possível do que teria sido aquela forma. Esse afresco que eu vou mostrar para vocês tem 78 centímetros de altura, então mede quase 1 metro, tá? E cogita-se que ele foi feito em cerca de 1400 a.C. Esse afresco mostra 3 pessoas e um touro. Dessas pessoas, um está na frente, um em cima do touro e o outro atrás. E é muito interessante porque o que a gente vê parece uma imagem congelada de movimento. E parece que o touro está sendo puxado com tanta força que suas patas dianteiras e traseiras estão no ar. Na frente dele tem uma pessoa segurando, agarrando seus chifres, aparentemente prestes a saltar sobre ele. A próxima pessoa está no meio, de cabeça para baixo, e quase que parece um atleta que dá um salto mortal por cima da fera. E a pessoa da parte de trás do animal está de braços abertos, aparentemente tendo desmontado. Quase que aterrissando, como dizem na ginástica. Bem, os esportes de touro, incluindo saltar sobre eles, lutar contra eles, fugir deles ou montá-los, a gente sabe que foram praticados em todo o mundo por milênios, né? É uma coisa que a gente conhece e muito antiga. E aí a gente se pergunta, o que eles estariam fazendo? Tem uma interpretação que talvez pudessem ser 3 momentos de uma mesma pessoa, de um movimento. Ele antes de pular segurando o chifre, aí ele pula de cabeça para baixo e depois ele aterriza. É legal essa interpretação, né? E aí ele estaria querendo quase que fazer, né, um histórico ali daquele movimento, em etapas. Animação. Mas aí tem uma questão para essa interpretação. É que as pessoas têm características misturadas femininas e masculinas. Por um lado, elas são pintadas de branco, o que indica ser uma figura feminina de acordo com as convenções de cores de gênero do Egito. No Egito, as mulheres eram pintadas com a pele clarinha, lembra disso? E os homens com a pele mais escura. Tem até o exemplo da escultura, o príncipe Hautep e a princesa Nofrete. Ela está pintada de claro e ele com uma pele mais escura. Então a gente vê que os minoicos também seguiam essa convenção. Mas por outro lado, eles estão usando somente uma tanga, o que é característico do vestuário masculino. Já o penteado, cachos no topo, com fachos caindo nas costas, não é incomum nas representações de homens e mulheres jovens, tanto faz. E aí a gente vê que o do centro da representação, de cabeça para baixo nas costas do touro, ele é pintado de marrom, o que indica que ele é do sexo masculino. Vai saber. Todos são musculosos, a gente pode notar os músculos das coxas, do peito, o que acentua, né, a constituição atlética dos 3. E o fundo da cena não indica nenhum contexto arquitetônico para a atividade. Esse afresco tem uma borda, né, de pedras variadas, sobrepostas, e aí parece que a gente está destinado a ver essa cena como uma ação abstrata dentro do quadro. Mas a maioria dos antropólogos interpreta essa atividade como sendo um rito de passagem, que, quando testemunhada pela comunidade, estabelecia o participante como adulto.
seria um rito de passagem para a fase adulta. Olha só, por quê? Primeiro, esses esportes de touro são fatais, porque correr, pular ou matar um touro podia muito bem matá-lo, resultar na sua morte, então era perigoso. Em segundo lugar, essas atividades geralmente eram realizadas diante de uma multidão, se tornando um evento cívico que era apresentado publicamente e gravado na memória das pessoas. E terceiro, que aqueles que participavam dessas atividades eram geralmente jovens. E aí a conquista desse esporte de touros significaria a passagem da infância para a fase adulta, quase que um rito, né? Em várias culturas a gente vê isso, né? Que eles estabelecem provas onde a criança tem que passar por um rito, por uma prova, para poder entrar na fase adulta. Então, diante desse contexto, dessas informações, a explicação mais aceita seria essa. Um outro exemplo de afresco que eu acho muito interessante é um afresco que mostra mulheres, né? Ele foi intitulado de A Mulher Minot ou Aparisiense. Esse nome Aparisiense foi porque um famoso historiador de arte da cerâmica grega comparou o olhar dessa pintura ao das mulheres de Paris. Então, ficou Aparisiense. Ai, ai. Tá, então. Ele é de cerca de 1350 a.C., tem 20 centímetros de altura e está na ala oeste do Palácio de Knossos. Vocês podem ver uma imagem do afresco como todo. As partes mais fortes, de cor mais forte, coloridinhas, são as partes que foram encontradas. O resto foi reconstituição. Então, só, como a gente pode ver numa aproximação, só a cabeça e a parte superior do corpo dela que são preservadas. Seu cabelo é preto e encaracolado, tem um cacho caindo na testa e outros caindo em cascata pelo pescoço. Sua pele é branca, o que vem, né, é uma imitação lá das convenções egípcias, que eu já falei, e o seu contorno forte também lembra o estilo egípcio. Mas seus lábios vermelhos são únicos. Ela usa um vestido listrado azul e vermelho e amarrado na parte de trás do vestido existe o que eles chamaram de nó sagrado. Esse nome foi dado pela primeira vez pelo Evans, Arthur Evans. Seria um laço de pano comprido, amarrado, com um outro laço na nuca, deixando um pedaço do tecido caindo nas costas. Essa é uma das duas únicas representações de uma mulher que usa o nó sagrado. Esse nó é interpretado como sendo usado para designar uma pessoa sagrada, daí o nome nó sagrado. Então, ele estando nessa mulher, conclui-se que ela poderia ser então uma sacerdotisa. Tem sido sugerido que a parte do Palácio de Knossos, da qual essa cena pintada caiu, né, da parede, teria sido usado para cerimônias, banquetes. E se isso for verdade, o assunto que mostra brindes sendo feitos caberia perfeitamente. Também nunca saberemos da verdade, né? Isso foi uma conclusão, uma aproximação, mas acho bacana porque dá para a gente ver bem como foi a mulher minoica. E é legal também a questão das cores fortes, né? Que é uma coisa da antiguidade que nem sempre a gente pensa que a coisa foi colorida, mas foi. É porque descascou com o tempo. Então a gente tem essa visão assim das coisas gregas, egípcias, tudo tons terra, marfim, né, off-white, mas no fundo a cor é uma coisa muito presente, muito forte.